Oi, oi meninas! Vamos começar aqui com a nossa aula do hobby, tá? Eu achei que tava gravando o fone, né? O microfone, mas não estava. Então, tô mostrando aqui pra vocês a renda, o tule que a gente vai usar, né? A gente vai usar o tule elastano, tá? Meninas, o molde vocês já estão acostumadas, né? A gente vai seguir sempre a numeração, tá? Então, a gente começa aí pelo 1, colando, tá? Em seguida, a gente vai passar pro número 2. Se precisarem, menina, pausem o vídeo, assistem novamente, dê zoom, tá bom? Mas aqui a gente tá fazendo a colagem da parte da frente, tá? Sem muito segredo, né? Eu tô usando aqui a fita crepe para fazer a colagem, aquela que eu sempre uso. E assim, é super prático de fazer essa modelagem, tá? Então, vamos continuar ali colando. E se vocês observarem aí, ó, eu colo primeiro 2 folhas, tá? Depois eu colo 3 folhas que vai formar a parte de baixo ali, tá?
Meninas, nós já estamos aqui finalizando a colagem do molde, tá? Então, eu tô fazendo ali a última parte das costas, tá? Todo molde, meninas, o que é frente vai estar escrito frente. Então, na hora da impressão, separa as folhas, né? Coloca todas as frentes de um lado, todas as costas do outro, para não confundir, tá? Vocês viram que na parte das costas eu monto 2 e 2 folhas primeiro, para depois colocar a lateral, tá? E para tirar os tamanhos desse molde, meninas, como que você vai fazer? Você vai colocar o papel craft, tá?
E você vai colocar o papel carbono, comprar o papel carbono no tamanho A3, tá? Compra lá umas quatro folhas, 6 folhas e faz aquele papel bem grandão, porque como esse molde é grande, né? A gente tem uma modelagem grande, é um hobby, né? Hobby, pijama, são todas modelagens grandes, a gente precisa de um papel maior. E aí você vai tirar os tamanhos. Meninas, ó, já estou aqui com o nosso corte, tá? Costas, dobra do tecido, manga, um par e frente. Quero mostrar pra vocês a renda da frente, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Que é essa renda que a gente vai fazer aqui, tá vendo, ó? Que a gente faz o acabamento da frente, tá? Eu não coloquei o molde dela, porque é uma renda muito comprida e é fácil, tá? Se eu colocar o molde pra vocês, ela vai ocupar mais 4, 5 folhas aí por conta do tamanho, tá? Então, como que a gente vai fazer, ó? Eu peguei a frente aqui, tá vendo, ó? Aqui eu tô com o molde da frente. E eu medi na frente no tamanho que eu vou fazer. Por exemplo, vai fazer o M, vai lá, vai medir. Vai fazer o 58, vai lá, vai medir. Então, deixei sobrando um dedinho aqui em cima. Fiz toda a frente e deixei aqui, ó, mais 20 centímetros sobrando aqui, ó, do molde, que é essa partinha das costas aqui, ó, que vai pegar. Tá? Então, eu medi aqui, deu mais ou menos 10 centímetros. Então, eu aumentei esse pouquinho aqui, porque a renda, ela pega toda a frente e aquele pedacinho das costas ali, tá? Esse pedacinho das costas aqui. E aí, dobrei ela no meio, né, ó. É uma renda larga, dobrei ela no meio aqui e abri o meio, tá bom? Então, essa é a renda que a gente vai fazer o acabamento, tá? É só você medir o tamanho da frente, contar com esse pedacinho das costas, que você vai ter o tamanho da sua renda, tá? Agora, a gente vai lá montar essa peça. Amoras, vamos começar aqui testando o ponto da máquina, tá? Então, pega um pedaço do tule mesmo que você vai usar. Tô soltando um pouquinho ali, porque o meu deu uma corridinha, tá bom? Testa. Eu também deixei o meu ponto no 3,5, 3,2, tá? Pra não ficar aquele ponto muito grande, muito espaçado, tá? Então, sempre que a gente vai começar uma peça, o ideal é que você teste ele no mesmo tecido que você vai usar, tá bom? Bom, dei uma ajustada no ponto e agora a gente vai começar aqui, ó, unindo o ombro, tá? A gente vai pegar a parte da frente, né, que são um par, e a parte das costas, tá? O tule, ele não tem direito e avesso, tá bom? Então, a gente vai costurar ali, ó, na parte do ombro, tá? Colocando ali as laterais pra lateral mesmo, né? Pra fazer a cava da manga e unindo o ombro. Feito isso, meninas, a gente agora vai colocar, deixar ali o hobby separado, e a gente vai colocar a renda da manga, tá? Aquela parte de baixo aqui, tá bom? Então, a gente vai abrir ali, falei já pra vocês, né, que o tule, ele não tem direito e avesso. Então, vamos colocar as duas rendas na manga ali, tá? Formando aquele detalhe bonito.
Coloca a renda ali no tule, tá? Dá uma leve costuradinha, tá vendo, ó? Dando uma segurada. Costurou um pouquinho, já vai lá na ponta, segura as duas peças, tá? Tanto o tule como a renda, pra não escapar, tá vendo? Porque se você vai costurando sem segurar a pontinha lá, chega lá no final, o tamanho não dá, tá? Então, o ideal é que você segure os dois junto e vá costurando, tá? Então, vamos costurando e a gente vai fazer isso nas duas mangas. Amoras, depois que a gente colocou a renda, a gente vai medir o meio da manga, tá? Por quê? Porque o tule, ele é bem molinho. Então, se você costura ele sem medir, sem ter um parâmetro, pode ser que não dê, tá? Dá pra fazer sem picar o meio? Dá, porém fica mais fácil se a gente fizer assim. Então, eu dei um pique ali no meio da manga e o pique que eu fiz, eu vou fazer bater ali com o meio do ombro, tá? Assim, vai ficar aquela manga por inteiro, né? Vai ficar aquela metade e metade, tá? Então, ali, ó, costuramos metade e depois a gente vai até o final da manga, tá? Não tem segredo. A gente vai fazer isso com os dois lados. E desse lado aqui, ó, mesma coisa, tá? A gente vai pregando a manga aqui, ó. Então, segura os dois tecidos. Não costura correndo, para que ele fique bem bonito, tá? E aí, ó, pregamos a outra manga, tá? Agora, a gente vai fechar a lateral. Então, a gente vai virar ele pro lado avesso, tá vendo? Vai começar aqui pela manga, tá? Que é melhor que se tiver que sobrar, sobre lá embaixo. Aqui, ó, a gente vai colocar renda com renda aqui, ó, bem bonitinho, tá? Ó, deita o overlock na posição certinha. E a gente vai fazer bater aqui, ó, a costura da renda, tá? Pra ele ficar um acabamento bonito. Então, ó, coloca renda com renda e costura certinho, ó, até aqui na renda, ó. Segura as duas rendinhas junto, ó, e costura. Ó. Aí, costurou renda, vem aqui na costura de baixo do braço, ó. Coloca costura com costura. E vamos fechar até aqui, ó. Vê se tá pegando os dois tules, tá? Frente e costa. Pra não ficar aberto. Costurou ali, ó, os dois. Costura um pouquinho, já vem aqui, ó, ajeita lá embaixo, ó. Já coloca pontinha com pontinha também. Dá essa esticadinha aqui, ó, pra você segurar o meio e costurar o restante, tá vendo? Vem costurando assim, mas deixa os dois já na posição certa, ó. Ó, tá vendo? E vamos costurando, tá? Adriana, quanto que você vai vender um hobby desse, de tule com renda, tá? Eu vou vender, meninas, já até vendi, inclusive,
que vai ser esse da gravação, que a moça já tá esperando, eu já tô fazendo no tamanho dela. Agora, como eu faço poucas peças, eu tô fazendo dessa forma, né? Então, eu já faço a gravação no tamanho que alguém quer. Ela já tá esperando já, tá? Então, eu vendi um conjunto desse a R$ 149,90, tá? Vendi o hobby aí, um pouco mais caro, tá? Vendi o hobby a... Quanto que eu falei pra ela? Eu sei que eu falei pra ela o conjunto, tá? R$ 149,90. Se ela for fazer no Pix, eu vou fazer por R$ 139,90, tá? Se ela for fazer no cartão, R$ 149,90, porque tem uma pequena taxinha, né? Então, eu já faço dessa forma, tá? Então, é um hobby lindo, é uma qualidade boa, tá? Então, dá pra vender esse preço aí. É uma peça que é inteira de renda. É que nem eu falei pra vocês, um de noiva desse, um branco, nossa, vai ficar espetacular, tá? Então, aqui, ó, eu já tô fechando a outra lateral, tá? Ó, já vou colocar aqui, pontinha com pontinha. E já venho costurando. Aqui, meninas, eu como um pouquinho, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu dou essa refilada, porque aí eu tenho certeza que tá pegando os dois tecidos. Se eu costurar muito na beiradinha, pode ser que que não pegue, né? Então, aqui eu tenho certeza, ó, que pegou. Então, aqui, ó, montamos a peça, tá vendo? Olha que mangona linda, gente, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, ó, e vai colocar ombro com ombro, que a gente vai pregar a renda da frente, ó. E vou medir o meio, tá? Lembra aquela renda que a gente mediu o molde pra colocar? Então, a gente vai pregar ela. Aqui tá a nossa renda, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou fechar, tá? Vou fechar aqui as duas, ó, pra dar uma costurinha aqui no meio. Ó. Tá? Fechamos ela aqui, ó. Ah, Adriana, eu posso fazer uma renda inteira? Pode, não tem problema não. É que aqui eu aproveitei, né, que eu tinha separado já os 3 metros lá. Então, eu aproveitei, tá? Então, ó, fechei o meio. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar essa costura aqui no meio. E vou costurar metade e depois metade. Então, eu vou colocar aqui, ó, costura no meio. E vou vir pregando essa renda aqui, tá? Ó. Porque se sobrar ou se faltar, eu consigo encaixá-la lá embaixo. Tá, ó. Então, vou costurar um pouquinho, ó. Costurei, venho aqui, ó. Ó. E já vou medir ela aqui, tá vendo? Que é como eu falei pra vocês, né? Como eu medi o ombro, então a gente vai encaixá-la aqui agora, ó. Tá vendo? Ó, o que eu fiz, ó? Segurei pontinha com pontinha e vou encaixá-la aqui, ó. Tá? Vou costurando aqui, ó. Eu não solto ela daqui da ponta, tá vendo, ó? Eu só vou encaixando. Por quê? Porque o tule tem bastante elastano. A renda também. Então, ó, a gente mediu lá no molde. Ah, minha tesoura. Não acredito que tava na ponta. Ó. Tá vendo? Então, a gente pregou. Agora, eu vou fazer o quê, ó? A outra metade. Então, eu faço a mesma coisa, ó. Dou uma seguradinha aqui. Costuro um certo ponto, assim. Tá? Chegou aqui na parte da frente do hobby, que é a parte reta. Ó, já vem aqui, ó. Pega pontinha com pontinha. Pra você encaixar a renda no
no hobby, tá? Pra dar essa chegada, esse franzidinho, esse babadinho. E aí é só costurar o restante, ó. Então, pregamos aqui, ó, a renda da frente do hobby. Olha como que fica essa frente, tá? Agora, meninas, a gente vai fazer a barra do hobby, tá? Que é essa barrinha aqui de overlock. Como eu estou na ponto cadeia, a ponto cadeia, ela tem o ponto mais largo. Até vocês sempre me perguntam se para fazer lingerie dá. Eu uso para fazer lingerie também, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu vou tirar a linha dessa agulha de fora, tá? Que é que deixa o ponto largo. Então, eu enrosco ela aqui, ó. Às vezes eu tenho que enroscar umas 2 vezes, mas tá bom, ó. E aí, ela vai costurar normal. Ela vai costurar o pontinho de uma overlock comum, tá? Uma overlock fina. O que a gente vai fazer aqui agora, ó? A gente vai fazer a barrinha nesse mesmo ponto que já tá juntinho. A gente vai passar toda a barrinha dele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês já. Vai devagarzinho. Ó, então ela fica um pontinho, dá pra vocês verem, ó. Dá uma erguidinha assim, ó. Um pontinho bem fininho, tá, ó. Não, a gente não precisa esticar tanto. Se você esticar no último, ele vai estourar, tá? Só que a pessoa que vai vestir esse hobby não vai esticar o ponto da barra. Ela vai usar o hobby solto, tá? Vou até dar uma soltadinha a mais. E aí, a gente vai dando uma leve esticadinha, ó, esticando um pouquinho. E a gente vai passar toda a barra dele, tá? Para dar o acabamento. Esse acabamento aqui, ele é muito feito em pijama, né? Tá vendo, ó? Dá uma franzidinha, o ponto fica bem juntinho, tá? Meninas, o nosso hobby tá praticamente pronto. Agora a gente só vai finalizar ele na reta, colocando a fita do cetim e fazendo os acabamentos da renda. Amoras, já estamos aqui para fazer o acabamento dessa peça maravilhosa que eu já coloquei no corpo. Então aqui nós vamos fazer um reforço no final da onde a gente fechou as rendas, tá? Que aqui é onde as 2 mangas, tá? E no pescoço, que é onde a gente emenda a renda lá, tá? Se você não fizer emenda aqui no pescoço, não precisa dar o acabamento, né? Então, aqui, ó, eu coloco aqui e dou um retrocesso, tá? Se você tiver na zigue-zague, pode ser também, tá? Faltando uma manga. Deixa eu ver. Essa aí eu já fiz. Fiz nessa. Essa eu não fiz. Então, vou fazer aqui na outra manga também, tá? Então, fizemos os acabamentos da renda. Agora, meninas, você vai dobrar aqui o seu hobby, ó. E vai medir 50 centímetros, tá? 50 centímetros dessa costura aqui, ó, do pescoço, que é onde a gente vai pôr a fita pra amarrar, tá?
Porém, quem vai usar esse hobby, eu tenho certeza que vai usar aberto, né? Mas a gente vai pôr a fita aqui, tá? Ó, então você mede 50 centímetros. Eu vou marcar aqui com um giz, ó, aonde eu vou pôr a minha fita, tá? Eu tô usando aqui, ó, uma fita de 40 centímetros aquela de 10 centímetros de largura, tá? 10 milímetros. Mas você pode usar aquela mais larga, tá? Se você tiver aí. Então, ó, já marquei aqui com o giz. E eu vou colocar assim, ó. Deixa eu ver aqui. Isso, então, vou colocar assim, ó. Direito pra cima, tá? Vou fazer uma costura, depois vou fazer outra, tá? Então, ó, tá vendo? Eu tô deixando um dedinho sobrar lá. Vou colocar aqui pra ela ficar mais reforçada, ó. Vou deixar 1 centímetro. Dei o retrocesso, tá vendo, ó? Coloquei ela direito pra cima. Agora eu vou virar ela pra lá e vou fazer outra costura aqui na ponta da renda, pra ela ficar mais firminha, tá vendo, ó? Então agora ela ficou com o direito pra mim, com o avesso pra mim e o direito pra fora, tá? Ó. Tá vendo, ó? Então, a gente fez 2 costuras, tá? Pra ela não ficar só lá na pontinha, tá vendo, ó? Ó. E aqui eu cortei ela em V, tá? Mesma coisa a gente vai fazer desse lado de cá. Já vou tirar essa linha aqui, ó. Se tiver na zigue ou num travetinho, é só uma costurinha, tá? Então, aqui mesma coisa, ó. A gente vai pregar ela primeiro direito pra cima e deixa ela sobrar lá, tá? E deixa 1 centímetro pra lá. Dá um retrocesso. Agora, você pega aqui, ó, e vira o direito pra fora e dobra ela bem em cima daquela parte que sobrou. E costura de novo. E dá o retrocesso. Ó. Então, aqui a gente fez o acabamento, meninas. Eu vou tirar a linha aqui e já vou mostrar pra vocês como ficou. Hobby, tá? Olha que maravilhoso que ficou. Eu tô apaixonada por essa manga, tá? Confesso pra vocês. Então, ó, finalizamos os detalhes dele, tá? Se você quiser também, você pode oferecer para sua cliente um cinto, né? É só cortar uma faixa de tule, um quadrado de tule, overlocar dos 2 lados, desvirar, é muito fácil, como se fosse um roletê, né? E oferecer também, se ela quiser um cinto. Mas, assim, eu acredito que é uma peça que vai usar mais aberta do que fechada. Então, a gente colocou somente a fita aqui na frente, tá? Mas essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso hobby Flor da Pele pro Dia dos Namorados. E até a nossa próxima aula.